Fala, plantonistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, uma live aula do nossa segunda semana de aquecimento para o super evento, que é a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. E na aula de hoje, a gente vai falar do passo a passo que evita você perder seu paciente na sala de emergência. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raíra Pureza, sou mentora de médicos e sou cardiologista e intensivista. E eu estou aqui para te mostrar um método capaz de te fazer dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Então quem está entrando aí já me diz se você é médico, se é estudante de medicina. Se for médico, quanto tempo que você é formado? Se for estudante de medicina, está faltando quanto para receber o CRM? Com um grande poder vem uma grande responsabilidade, hein? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então deixem aqui no chat para eu saber, nos comentários, para eu conhecer vocês. Por exemplo, eu sou Raíra, sou do Piauí, moro em São Paulo e vou fazer 9 anos de formado. Então já me apresentei, agora é a vez de vocês. E olha, para o melhor aproveitamento desta aula, caneta e papel na mão. Tô sem minha canetinha aqui, mas eu quero vocês com a caneta e papel na mão, porque eu vou trazer aqui conhecimento prático, pronto para você aplicar no plantão de amanhã ou de hoje, se você estiver de plantão. Vamos lá, boa noite. Estou vendo aqui, sou médica há 3 anos, galerinha dando boa noite, entrando. Gente, eu vou compartilhar hoje com vocês conhecimento que salva vidas. Então pega esse aviãozinho aqui e já encaminha essa aula para um colega médico. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo do atendimento que evita você perder o seu paciente na sala de emergência. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Esse é o título da aula. Como assim, doutora Raíra? Veja, se você atende um paciente e vai usar aquela anamnese lá que você aprendeu na faculdade, na sala de emergência, não dá certo. Não dá certo. O paciente na emergência, por definição, é um paciente que está em risco iminente de vida. Ele pode ter horas, minutos ou até segundos de vida. Se você for fazer aquela anamnese demorada, lá da faculdade, 2 horas, o paciente pode não ter esse tempo de vida. Então, o paciente da sala de emergência é um paciente diferente, certo? Então, ele precisa de um atendimento diferente. E é esse atendimento que eu vou te mostrar aqui hoje. E quando a gente faz um atendimento correto do paciente, a gente reduz mortalidade. Tem diversos trabalhos, inclusive na imersão, eu vou trazer esses trabalhos para vocês verem, que mostram que treinamentos reduzem mortalidade do serviço. É óbvio, né? Se você já sabe o que fazer diante de um paciente em emergência, você salva a vida dele, reduz mortalidade. Mas pesquisa aí depois no Google, depois dessa aula, que você vai encontrar uma série de trabalhos que confirmam isso. Pois bem, nossa aula do aquecimento para imersão vai começar agora. Doutora Raíra, como assim? O que é imersão? O que é aquecimento? A imersão é um evento, é um curso de emergência cardiológica online gratuito, que eu e minha equipe fizemos com muito carinho e pautado nas principais dúvidas de vocês da prática clínica. É exclusivo para médicos e vai acontecer na próxima semana. E a aula de hoje é mais uma aula do aquecimento, ou seja, eu vou preparar o terreno, vamos elevar o nível para quando chegar na imersão, no evento em si, você vai ter o melhor aproveitamento possível. Então acompanha aqui o aquecimento e principalmente a imersão. Quem não se inscreveu, já se inscreve, tem link na bio, mas também você pode digitar eu quero. E aí você vai receber, quem quiser receber o link de inscrição direto no seu direct, no seu DM, digita aqui, ó, eu quero, tá? Que você já vai receber esse link. Então vamos lá! Hoje a gente vai falar desse passo a passo direcionado que salva vidas, que evita você perder o paciente. Eu não vou falar aqui, gente, de conhecimento teórico que você já tem de balde na faculdade, nos livros. Não é isso que eu vou trazer aqui, não. Eu vou trazer além disso. É esse conhecimento aplicado na prática. Eu vou te trazer conhecimento técnico, conhecimento aplicado para você começar já a aplicar. Beleza? Galerinha colocando eu quero. Quem já se inscreveu, diz aí, tá? Pra gente, se já se inscreveu na imersão. Quem não se inscreveu, digita eu quero para receber o link. Certo? E você deve ficar nessa aula até o final, porque depois dessa aula você já vai ter uma transformação. Você vai olhar diferente para o paciente na sala de emergência, o paciente grave, que é aquele que realmente causa muito medo nas pessoas. Então, eu vou te mostrar o tripé, tá? Que é necessário para você... Aqui, gente, o passo a passo do atendimento para você não perder o paciente é o quê? É o passo a passo, é o método que te faz acertar um diagnóstico rápido. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha raciocínio rápido. E uma vez que você domina esse método, você domina a emergência cardiológica. E uma vez que você tem emergência cardiológica, você atinge segurança no plantão. Então eu vou te mostrar esse tripé aqui, tá bom? 3 passos que você precisa para conseguir realmente reduzir as chances de erro
diante do seu paciente grave, seu paciente em emergência. Então vamos lá. Vou começar aqui trazendo para você e vou trazer aplicado em caso clínico, tá? Vou começar aqui trazendo para você o método correto para esses pacientes. É o método DEC. É um método que eu desenvolvi após tantos anos de residência e plantões em emergência cardiológica, que permite olhar diretamente para qual é o problema real daquele paciente. Então, imagina aí, um paciente na sua frente. Todo paciente tem 1 milhão de informações possíveis. Por quê? Porque ele não vem com um quadro clínico montado. Quem monta é você. E se você não souber quais as poucas informações que são necessárias para juntar rapidamente as peças do quebra-cabeça, fazer um diagnóstico e entrar com a conduta salvadora de vida, você perde a chance de salvar a vida daquele paciente. Aquele paciente que confiou a vida em suas mãos, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar aqui já um top master do método DEC. Passo número 1. Vou dar um passo número 1 e o outro eu vou dar aplicado em caso clínico. Passo número 1. Comece pensando no pior. Quem é aluno meu da mentoria já sabe. Nossa, doutora, como você é pessimista. É assim que eu salvo vidas todos os dias. Começo pensando no pior. Então tem um paciente... Vamos sair da cardiologia? Vou trazer um exemplo aqui. Tem um paciente que está com a queixa urinária. Uma paciente, sexo feminino, aí 45 anos, veio com a queixa urinária de disúria. Na UPA, para você. A primeira coisa que você tem que ver é se nos sinais vitais ela tem critério de sepsis. O que pode ser pior em uma infecção urinária? Um choque séptico de foco urinário. Aí você vai ver PA da paciente, vai ver frequência cardíaca, frequência respiratória, saturar todos os sinais vitais, vai ver tempo de enchimento, vai examinar a paciente, procurando para ver se ela tem o pior. Porque se for, você, já interna, já entra com as medidas. Não, Raíra, não é, doutora Raíra, não é um choque séptico, tá bom. Tem sinais de sepsis? Não. O que é pior depois disso? Uma pielonefrite, vou fazer Jordano, vou avaliar, teve febre, tem sintomas e sinais sistêmicos? Não tem, então é só cistite mesmo. Então ótimo. Então, do pior para o menos pior. Por quê? Porque imagina se tu pensasse primeiro em cistite e nem fosse checar o restante. Aí quando tu é chamado, já é pra uma parada. Que a paciente estava em choque séptico e tu não descobriu. Então pensa primeiro, é choque séptico, sala de emergência, vou fazer expansão polêmica, coletar a cultura, trago antibiótico, presa de noro, vou entrar, ficou refratário, corticóide para choque refratário. Vou fazer tudo. Então você tem que começar pensando no pior. Isso aqui é uma dica prática que você já pode aplicar no seu plantão de amanhã ou de hoje, se você já tiver de plantão, certo? Então vamos praticar um pouquinho isso? Vou trazer um outro caso agora na cardiologia. E em seguida vou trazer um caso clínico completo mesmo, tá? Então outro exemplo. Paciente chega com dor torácica. Gente, quem não se inscreveu ainda na imersão, digita aqui, eu quero. E aí você vai receber o link de inscrição direto na sua DM e no seu direct. E aí quando terminar aqui a aula, você vai lá e se inscreve, beleza? Então vamos lá. Vou te mostrar como esse método é poderoso, como esse método literalmente salva vidas. E você precisa ter acesso a esse método. Porque só assim você vai ter segurança no seu plantão. Você vai saber que fez o melhor pelo seu paciente. Você não vai correr risco de levar um processo. Você não vai ficar com aquele erro na sua mão. E, gente, melhor, saindo aqui o que é o fundamental, porque a gente fez medicina foi para ajudar o outro, não foi para prejudicar, né? Então, saindo do fundamental, você começa a se destacar na equipe. Aquele doutor já sabe o que fazer rapidamente, Ele veio aqui, os outros estavam... Ele veio já resolveu. Nossa, aquele doutor é seguro. Vamos discutir um caso com um colega médico ali, porque ele sabe o que fazer. O pessoal começa a te ver como referência. Você começa a ficar cada vez mais confiante, pega plantão que paga mais. Então, é um ciclo realmente virtuoso. É só uma coisa melhor que a outra, vai melhorando. Mas tudo começa em saber o método certo. Esse método que eu vou falar aqui pra você, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô aqui na pontinha do iceberg do método DEC, que é esse método que vai te trazer segurança no plantão, que vai te fazer olhar pra onde você tem que olhar diante de um paciente grave, beleza? Então, outro exemplo, paciente com dor torácica. Então, vem um paciente aí de 55 anos, masculino, referindo uma dor retroesternal. Aliás, uma dor mais epigástrica, meio em queimação, mas vem retroesternal também. Ele é hipertenso, dislipidêmico, estabagista. E ele já infartou há 2 anos. E ele, eu tô com uma queimação, doutor, e tudo mais. E aí, o que a gente pode pensar para esse paciente? Quais são as hipóteses diagnósticas? Escrevam aqui. Gente, claramente vem 2 hipóteses na sua cabeça, né? Será que é uma síndrome coronariana aguda? Será que é uma dispepsia, um refluxo?
Ótimo. Então temos duas possibilidades, a gente tem inúmeras, né? Mas vou falar das duas mais óbvias que vem na cabeça, tem que vir isso na sua cabeça. Aí você vai tratar como dispepsia, vou dar um IBP pra ele. Então, omeprazol, um pantoprazol. E vou ver como é que ele fica. Você vai começar pensando no menos pior, aí quando te chamam, é o quê? Pra reanimar um paciente que parou. Ou você vai começar pensando no pior, uma síndrome coronariana aguda, já vai rodar um eletro em 10 minutos. Opa, veio um supra-GST. Então eu já vou entrar com o tratamento salvador de vida. Vou entrar agora com a reperfusão imediata. Tem um cateterismo? Tem. Vou fazer angioplastia, quer colocar um stent? Não tem. Então vou trombolizar se eu não conseguir transferir em 120 minutos. Então, gente, você tem que começar... Ó, esse simples fato já te coloca lá na frente. Esse simples direcionamento do raciocínio. E o método que eu vou te mostrar aqui, esse passo a passo que evita você perder o paciente na emergência, ele vai muito além disso. Ele é fenomenal. Então eu vou começar pensando no pior. Síndrome coronariana aguda. Vou ver a anamnese direcionada. Anamnese direcionada. Muito bem, tô gostando de ver. Escrevam aí, exatamente, gente. Então, ó, anamnese direcionada. Porque não vou fazer 2 horas de anamnese. Como eu disse, daqui a pouco você tá reanimando o paciente. Tem que ser direcionado, tem que saber o que procurar. É você que vai montar esse caso clínico. Se você não souber o que procurar, como é que você vai encontrar alguma coisa? Não vai. Anamnese direcionada. Fator de risco cardiovascular, clínica. Essa clínica te convenceu que é isquêmica? Gente, se o paciente já infartou sentindo essa mesma coisa, ele tá te provando 2 coisas. Primeiro, que ele é capaz de infartar. Ele pode infartar de novo a qualquer momento. Segundo, que essa é a forma de apresentação do infarto dele. Então, se ele diz, doutor, era um peso, uma queimação aqui em epigastro da outra vez que eu infartei. Tô sentindo a mesma coisa. O que é o que é? É óbvio que ele tá infartando de novo, tá? Então, essa é a primeira, segunda, terceira e quarta hipótese diagnóstica. Então, tem que começar pensando no pior. Porque aí, se for, você já resolve. Se não for, você... Ufa, não é. Agora eu vou pro menos grave. E claro, gente... Perfeito, tem que fazer e interpretar o eletro em 10 minutos. É feito e interpretado. Na aula anterior eu falei pra vocês dos 3 tipos de eletro que precisa saber para o plantão. Beleza? Quem não assistiu, volta lá e assiste depois dessa aula. Certo? Gente, se eu tenho que começar pensando no pior, digam aí pra mim quais são as 5 principais causas fatais de dor torácica na emergência. Eu já citei aqui uma, né? Então, quais são as 5 causas fatais de dor torácica na emergência que você tem que pensar? A gente não vai começar pensando no pior, então o paciente chegou com dor torácica. Eu vou achar que é costocondrite, dar um anti-inflamatório pra ele? Pô, o cara tá infartando, dei um anti-inflamatório, eu terminei de matar, né? Então não, tem que pensar no pior primeiro. Porque se for, você resolve e salva a vida. Se não for, aí você, opa, isso aqui eu já descartei, vou pra próxima hipótese diagnóstica. Então isso aqui, gente, é o pontinho inicial, tá? Do método DEC, esse método que é o passo a passo, que vai te ajudar a salvar vidas. São 3 pilares, eu tô falando aqui do primeiro, que é o método correto. Só nesse primeiro você já tem uma grande transformação para sua prática clínica. Então vamos lá, escrevam aí, quero ver quem vai participar mais, galerinha do Insta ou do YouTube, vamos lá. Quais são as 5 causas fatais de dor torácica na emergência? Vamos lá. Ó, causa 1, já falei, né? Muito bem, tô vendo a galera piada aqui. Síndrome coronariana aguda, que é o infarto, muito bem. Já colocaram ali outras também. Dissecção de aorta, né? Rotura, dissecção de aorta, sim. E lembra, gente, que o principal diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda é a dissecção de aorta. O tratamento deles é antagônico, tá? Então, eu faço o quê? Trombólise, o outro eu jamais poderia fazer. Então, infarto, eu faço dupla antiagregação plaquetária, deixo anticoagulado pleno, levo pro CAT para fazer stent, ou então, se não tiver angioplastia, eu vou trombolizar, né? E do outro, meu Deus, é dissecção de aorta. Não pode entrar nenhuma dessas medicações, socorro, né? Eu tenho que controlar duplo produto e encaminhar para a cirurgia o quanto antes. Então, sim, síndrome coronariana aguda, sempre buscar sinais de dissecção aguda de aorta na síndrome coronariana aguda, certo? E o que mais? Vi aí, colocaram TEP, muito bem, outra causa fatal de dor torácica na emergência. Pneumotórax hipertensivo, que pode ser espontâneo, inclusive, muito bem. E rotura esofagiana, que é um pouco mais raro, certo? Então essas são as causas fatais, tá? De dor torácica na emergência. Eu tô falando aqui a pontinha do iceberg do método DEC. Gente, quem entrou agora, estamos na aula de aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Se você ainda não se inscreveu na imersão,
que é um evento online gratuito e tá surreal. Ele tá muito top. Eu vou trazer slides, eu vou dar uma aula mesmo completa. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, link na bio, ou então digita eu quero para receber o link no seu direct aqui, tá? No Instagram, beleza? Muito bem, então vamos lá. Eu falei pra você o ponto número 1 do método DEC, do passo a passo. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? E aí você pode dizer assim, ai, doutora Raíra, sabe o que é? Ai, professor, ó, emergência não é pra mim. Eletro? Ih, não é pra mim, não. Paciente grave? Dá um branco, eu travo, não sei o que fazer. Não vai dar pra mim. Gente, se você é médico e atua como médico, você precisa saber emergência. Por quê? Emergência cardiológica. Por quê? Por quê? Sim, a aula é exclusiva para médicos. Estou vendo aqui nas perguntas. Então, você precisa saber emergência cardiológica. Por quê? Porque é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. As pessoas morrem por doença cardiovascular. E a doença, dentre das cardiovasculares, a que mais mata é o infarto. Então, se a gente, como médico, não souber tratar nenhum infarto, o que a gente está fazendo? É melhor não sair de casa. Não para o plantão. Então, se você é médico e atua como médico, você precisa saber, precisa dominar as emergências cardiológicas, porque é disso que as pessoas morrem, tá? E aí você vai dizer, agora lascou, professora, porque assim, eu não consigo, emergência não é pra mim, e agora você está dizendo que eu preciso, eu não consigo, a faculdade não me formou preparada para o campo de batalha, para realmente dominar, manejar emergência cardiológica, e agora? Tem uma boa notícia para você. Isso é possível de aprender. Aí você diz, não, eu não tenho raciocínio rápido, dá um branco, eu travo. Gente, o raciocínio clínico rápido e direcionado é treinável. E o método DEC ele pode ser aplicado por qualquer médico. Porque é um método simplificado e direcionado. Aí você me pergunta, doutora, e se der um branco na hora? O método DEC, ele parte do branco. Ele parte do zero. Ele parte do branco e vai olhando. A gente vai avaliando no método DEC na ordem. Primeiro o que é mais grave e pode matar o paciente imediatamente. Você checa isso, não é? Vou para a segunda parte, menos grave. Vou para a terceira, menos ainda. Vou para a quarta. Até você chegar em qual mecanismo que levaria o paciente à morte. E agora que você descobriu, você entra com a conduta salvadora de vidas. É isso que é o método DEC. É uma coisa maravilhosa. Então você tem que conhecer. Tem que conhecer. É o pilar número 1. Vou dar um exemplo aqui num caso clínico. Vou mostrar o atendimento desse caso sem o método DEC e o atendimento com o método DEC e a diferença entre eles. Paciente, 70 anos, 75 anos, masculino, hipertenso. Chegou no pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência. Eu vou mostrar o atendimento sem o método adequado. Atendimento sem o método adequado. E você vai lá, senhor fulaninho. Ele responde muito pouco, mexe muito pouco, tá ali rebaixado, você faz estímulo doloroso, senhor, e ele responde muito pouco. Aí você pensa assim, tá rebaixado, né? Quais são as causas de rebaixamento de nível de consciência? Bom, pode ser AVC, pode ser AVC, tá? Pode ser AVC, mas pode ser infecção. Ou senhora, ele teve febre? Não teve, tá bom, não é infecção. Pode ser distúrbio hidroeletrolítico. O que mais, meu Deus, que pode causar? Aí você começa a pensar nas causas do rebaixamento de nível de consciência. Aí você pensa, não, deve ser um AVC. Você tenta fazer um exame neurológico, ele não tem sinal localizatório, mas está rebaixado. Aí você fala, bom, vamos levar para tomografia, para ver o coco, né? Para ver, fazer uma tomografia de crânio, tomografia de encéfalo. Leva para tomografia. Aí o paciente para na tomografia. Aí esse plantonista que não conhece o método correto diz, nossa, que paciente grave. Não sabe nem o que escrever no atestado de óbito. Não sabe o que aconteceu. Pô, não dá pra ser assim, né, gente? A gente não fez medicina pra fazer um negócio desse. Vou voltar no tempo e vou atender esse paciente com o método DEC. Então, eu ou algum aluno meu, como faria o atendimento desse paciente? Quando você conhece o método, fica simples, fica direcionado. Mas antes de conhecer, era tudo bagunçado, turvo, você não sabe para onde olhar. Uma vez que você conhece e começa a aplicar, desembaralha na sua cabeça. Então, vou mostrar como eu e meus pacientes, eu e meus alunos atenderia esse paciente. Vamos lá! Chegou o paciente rebaixado, masculino, 75 anos, hipertenso. Senhor, tá rebaixado, tá? Não mexe direito e tudo. O que você faz? Quem se move, ganha move.
Sala de emergência agora. Monitorização. O que é o MOV, gente? Escreve aqui pra mim. O que significa o MOV? Escreve aqui e anotem tudo, tá, gente? Aqui é conteúdo direcionado que salva vidas. Não é aquele teoria que você tem na faculdade, não. Aqui é conteúdo técnico, prático, direto para o seu plantão, certo? Daqui pro plantão. Então você vai lá atender o paciente rebaixado, sala de emergência. Quem se move ganha MOV. O que significa o MOV, gente? Escreve pra mim. MOV, monitorização. Oxigênio, se estiver indicado, você vai ver a oximetria, faz parte da monitorização. O que é a monitorização? Sinais vitais. PA, frequência cardíaca, ritmo cardíaco, saturação, isso é temperatura, tudo isso é monitorização, é sinal vital. Né? E muitas vezes a gente inclui aí nos sinais vitais já o destro também, que, por exemplo, é uma causa de rebaixamento de nível de consciência, tá? Então a gente já inclui aí nos sinais vitais. Muito bem, galera afiada. Então, M de... Gente, quem se move ganha MOV. Se o paciente tivesse parado, ele ia ganhar paz. Por quê? Tá parado, olha o método DEC. Tá parado. Meu Deus, o que eu faço na parada? Começa a compressão, aí a adrenalina. Saber o que é o primordial. Isso é o método DEC. Numa parada, se ele tivesse parado, é ver o ritmo. Por isso que quem tá parado ganha paz. Porque eu tô desesperada pra saber esse ritmo. Porque se for ritmo chocável, eu choco, eu desfibrilo imediatamente. E aí eu entrego as pás e começa a compressão. Na parada, primeiro é o choque, se for um ritmo chocável, óbvio. E segundo, iniciar as compressões. E a gente vê muito erro nisso só porque as pessoas não sabem que essa é a ordem. Começa a comprimir, quer esperar 2 minutos para depois vir com a pá ver o ritmo. Não, ver o ritmo é primeiro. Se já tiver com a pá do lado, já vem imediatamente. Você só faz as compressões até chegar a pá para você conseguir ver o ritmo e chocar. Se for chocável, às vezes o paciente do choque, ele volta a acordar. De tão importante que é o choque. Então quem tá parado ganha paz. Isso é método DEC, gente. Em cada momento desse, ó, quem tá parado ganha paz, por quê? Parece simples dizer isso, né? Mas quando você entende, você não esquece nunca mais. Porque o ritmo é prioridade. Chocar é prioridade se for ritmo chocável. Quem tá parado ganha paz. Quem se move ganha MOV. Meu paciente não tá parado. Se ele balbucia palavras, se ele fala alguma coisa, mesmo rebaixado, é porque ele não tá parado. Quem tá parado tá parado, né, gente? A gente como médico, a gente sabe disso. Então vamos lá. Quem se move ganha MOV. Então vou pra sala de emergência. Monitorização. Sinais vitais vão vir aqui. Oximetria e oxigênio se estiver indicado. V de veia, acesso venoso. E o E. Agora eu quero ver quem acerta o E. Aí todo mundo fala o quê? É eletrocardiograma. Não. Você vai fazer o eletrocardiograma em algum momento. Mas eu coloco o E como exame físico. Porque o traçado eletrocardiográfico eu já tenho no monitor. E para eu tomar conduta, se for uma arritmia instável, eu só preciso do monitor. O eletro vem depois. Ó outro erro aí. Não sabe para onde olhar e é uma arritmia. Eu vou fazer um eletro, o paciente morre. Tem que tratar com o traçado do monitor. Então vamos lá. Levei meu paciente para a sala de emergência. Fiz o MOV. Com o MOV vem as informações. Meu paciente ele está com uma frequência cardíaca de 25 batimentos. Uma PA de 80 por 40, 70 por 40. Saturando 82%. Na ausculta dele, ele tem congestão pulmonar. Aí nessa hora, não sei o que fazer, doutora. Se você não conhecer o método, você ainda não sabe o que fazer. Que aluno meu já sabe o que fazer aqui. Por quê? Olhou para essa frequência, 25. Quem não conhece o método DEC vai querer resolver cada um de vez, né? Ah, tá hipotensão. Claro que você vai fazer o aporte de O2, né? Que o paciente tá desaturando. Ah, tá hipotensão, vou ligar uma nora. Ah, tá isso, vou fazer aquilo. Ah, tá rebaixado, vou pra toma. Ah, tá frequência de 25, vou fazer um eletro. O paciente morre, não tem tempo pra isso. Frequência de 25, seja bradicardia sinusal ou bradiarritmia, tá? Essa frequência tá de 25, significa que ele tá com a brad e tem critério de instabilidade. Ou seja, a bradicardia ou bradiarritmia, que eu tô vendo o traçado no monitor, causou hipotensão, causou rebaixamento de nível de consciência, causou insuficiência cardíaca, que ele está desaturando e está com um estertor crepitante. Causou tudo isso. E se você sabe que uma bradicardia causa tudo isso, na hora que você monitorizou, tá aqui a resposta. Eu tenho que tratar essa bradicardia, porque ela está sintomática, ela está instável. Aí você pega a atropina, 1 miligrama, atualização. Outra coisa do método DEC, sempre informações atualizadas. Não adianta tratar o paciente com que se tratava 50 anos atrás, né, gente? A gente tem evolução na medicina, na ciência para isso, para poder realmente beneficiar nossos pacientes.
atropina 1 miligrama, mas você sabe que a atropina, se for um bloqueio avançado, pode não resolver. Se ela aumentar a frequência, vai ser momentâneo. E aí você já pega a segunda linha de tratamento. Ou o marca-passo transcutâneo, ou a dopa em BIC, ou a adrena em BIC. Porque minha ideia aqui, minha intenção é aumentar essa frequência cardíaca. Porque eu sei, porque eu tô usando o método DEC, e eu sei que tudo isso é secundário a uma frequência cardíaca baixa. Gente, 25 tá muito baixo, gente. É claro que o paciente vai estar instável. Abaixo de 50 já pode causar instabilidade. Outra dica, outro direcionamento. Será que essa bradicardia causa instabilidade? Abaixo de 50, sim. 25 é muito baixo. Daqui a pouco ele para. Então, veja, quando você atende o paciente sem um método DEC, um método completo, tá? Porque não só o MOVE, mas uma vez que você monitorizou e viu a BRAD, não é para você esperar elétrico para tomar conduta, não é para você tratar cada uma das informações que você encontrou, não! APA baixa, saturação baixa, frequência baixa, não, é para você juntar as peças. E tem que juntar na ordem. Primeiro veio a BRAD, bradicardia. Ela causou o rebaixamento, a hipotensão e os sinais de insuficiência cardíaca. É na ordem, o método DEC faz isso. Ele te mostra quais as informações. Eu vou chegar nas informações que eu monitorizei o paciente. E no exame físico eu procurei essas informações. Eu não vou fazer exame físico de 2 horas, igual eu aprendi na faculdade. Eu vou fazer um exame físico direcionado. O paciente não tem tempo, ele vai morrer daqui a alguns minutos. Se eu for fazer uma anamnese direcionada, fazendo um exame, porque às vezes o paciente a gente não consegue nem fazer anamnese, vide esse paciente. E o método DEC é tão perfeito que sem anamnese você salva a vida do paciente. Até sem anamnese. Porque sinal vital e exame físico ganha de anamnese na prioridade. Vai chegar a hora da anamnese, se eu tiver que chegar lá. Nesse caso aqui eu nem cheguei na anamnese. Na monitorização e exame físico eu já descobri o que eu queria, o que eu precisava. Quantas milhares de informações tem nesse paciente? E quantas poucas eu peguei aqui? Monitorizei, medida inicial, MOVE, que esse MOVE ganha MOVE. Encontrei as informações. Tem 1 milhão de informações aí. Mas eu fui pro que eu precisava. Frequência cardíaca, tá baixa. E essa é a primeira, foi a primeira de tudo. Causou hipotensão, causou queda de saturação. A ausculta eu vi que tava com estertor. Então, tá rebaixado, dado do exame físico. Se eu tivesse já era o suficiente para eu ter que entrar com a conduta. Eu tenho vários sinais. Esse paciente tá quase morrendo. Mas eu consegui aproveitar esses últimos minutos dele para que não fossem os últimos. Para que eu possa entrar com a conduta salvadora de vida e interromper esse processo que levaria ele à morte. E ele não precisa aqui de uma tomografia. Ele não precisa aqui de um eletrocardiograma. Ele precisa que você, médico, saiba o que fazer. Ai, doutora, eu tenho pouco recurso. Quantos recursos eu usei aqui, gente? Só o raciocínio. Monitorizei raciocínio. É isso. Diagnóstico em segundos. É isso que seu paciente precisa. Com o método DEC, você chega a fazer diagnóstico imediato. Isso aí é para quem já está acompanhando o método e já está praticando junto comigo, né? Que eu pratico com meus alunos em simulação realística. Então aí um outro patamar, diagnóstico imediato. Imediato, olhei, sei o que está acontecendo, vou entrar com a conduta. É disso que eu tô falando. Esse é o passo a passo que evita você perder seu paciente na sala de emergência. É disso que eu vou falar para vocês aqui no aquecimento e principalmente, eu vou falar muito mais do método DEC. Eu vou aprofundar muito mais o método DEC lá na imersão. Então, se você não se inscreveu, se inscreve para você dominar a emergência cardiológica. E só assim é a única forma de você ter segurança no plantão. Assim como eu e meus alunos já atingimos, você pode atingir também. E não precisa fazer os 5 anos de residência que eu fiz. Eu juntei toda essa informação no método DEC. E todo médico tem que conhecer o método DEC. Gente, o meu objetivo aqui é diminuir mortalidade por doença cardiovascular no Brasil. A gente pode, eu sozinha não, mas juntos a gente chega lá. Então acompanha, aprende aqui comigo, pega esse aviãozinho aqui, compartilha essa aula com os colegas médicos, porque isso aqui é um grande movimento. Juntos a gente faz a diferença. Eu sozinha não, que eu tô lá na minha UTI cardiológica com meus 8 pacientes. Eu só atendo 8 pacientes na minha UTI cardiológica. Mas a gente pode atender, pode chegar a muito mais pacientes quando a gente leva essa informação para frente. Então, me ajuda nisso, me ajuda a compartilhar essa informação, tá bom? Então, meus amores, aqui uma pergunta, né? Que só pediram para eu repetir aqui. Quando o paciente tem uma BRAD instável, eu te falar isso aqui agora, parece óbvio, né? Olha, o paciente com a BRAD instável,
Isso aqui é o que tá no livro. Ah, o paciente com a brad instável, você faz isso, isso, isso. Pô, mas até você chegar na brad instável, aí é que tá o negócio. Porque com o diagnóstico pronto, a conduta pronta, tá ok. Mas pra você chegar lá, essa parte é sua e não é treinada na faculdade. Em nenhuma faculdade do Brasil ou da América Latina, até onde eu sei, não se treina assim. Gente, era isso que você tinha que sair formado. Pronto para atender emergência cardiológica. Emergência cardiológica, você tem que ter um diagnóstico rápido, tratamento correto, assertivo. E elas não te dão a segunda chance. Se você não aproveitar, aquela é a última chance do paciente. E assim, quando a gente vai no médico, sei lá, eu vou no dermato, a gente escolhe o médico que a gente vai. Mas se a gente tiver em uma situação de emergência, a gente não escolhe o médico. A gente vai para o pronto-socorro mais próximo e vai ser atendido pelo médico que estiver de plantão. Agora, você médico, você escolhe estar ali. Então, se você está ali sem estar preparado, isso é uma falta grande. Você tem que preparar. Porque poderia ser seu pai, seu irmão, você sendo atendido por alguém que não está preparado. Agora, se você já tem essa consciência que realmente a faculdade não te preparou para o campo de batalha, vem comigo, acompanha o aquecimento e principalmente a imersão. Doutor Tiago, essa doutora é excelente, ótima mentoria, super indico, muito obrigada. Uma honra ter você aqui na nossa live. Certo, gente? Então, vou repetir aqui a parte da BRAD, vou repetir aqui a parte da BRAD instável, tá? Que vocês pediram para repetir. Então, identifiquei que o paciente está com BRAD instável, seguindo esse método, né, direcionado. Tá com a brad instável? O que a gente tem de atualização na CLS? Atropina 1mg. Geralmente a ampola que a gente tem é aquela de 0,25, então dá 4 ampolinhas. Mas vê qual que é. Se for essa de 0,25, dá 4. Então atropina 1mg, podendo repetir até 3 vezes. Mas a gente não vai ficar perdendo tempo. A gente já vai logo para o próximo tratamento, que eu chamo segunda linha, mas é o tratamento em seguida, né? Que é o quê? Marca-passo transcutâneo, tá? Qual é a posição das pás, como ligo o marca-passo, como ajusta isso aqui tudo. A gente precisa de mais para isso, meus alunos já sabem, eu mostro bem detalhado lá na mentoria. Então, marca-passo transcutâneo ou dopamina em bomba de infusão contínua ou adrenalina em bomba de infusão contínua, um ou outro, tá? Lembrando que a adrena tem que ser em veia central, porque é um vasopressor, certo? Qual a dose, como ajusta, tudo isso, né? Eu preciso de muito mais tempo, não dá para falar aqui nessa aula. Então, meus amores, aqui o objetivo da aula é mostrar o passo a passo que evita que você perca o paciente na emergência. Eu não disse que são 3 passos, eu falei de um. Eu falei a pontinha, um pingo do primeiro, que é o método DEC, esse método tão maravilhoso que salva vidas. Segundo, então assim, para você não errar com o seu paciente, não correr o risco de perder o paciente nas suas mãos enquanto você conduz, você precisa desses 3. Um é o método DEC, tem que conhecer a fundo o método DEC, tá? Segundo, precisa praticar onde? Com o paciente? Não, né, gente? O paciente não pode ser só cobaia, né? Pelo amor de Deus, é a vida de uma pessoa. É uma pessoa que é o amor da vida de alguém, que tem seus sonhos, seus medos, às vezes é o centro da família, não dá pra treinar com a pessoa. Você tem que treinar onde? Em simulação realística, tá? Então, por exemplo, lá no meu curso, na minha mentoria, a gente faz simulações realísticas com os alunos, eles treinam até ficar medular. E o último é ter um mentor. Como assim, Raíra? Eu tive mentores a minha vida toda. Desde o primeiro ano da faculdade, eu já acompanhava meus parentes médicos. Depois que eu fui pagando as matérias clínicas, acompanhava os meus professores. E ali, eles foram me direcionando para onde olhar, muito mais do que livro, do que curso. Gente, eu participei de vários congressos, apresentei mais de 50 trabalhos só na faculdade. Fui para curso em Harvard. Mas mais do que tudo isso, ter um mentor me mostrando para onde olhar me fez aprender muito mais. E depois que eu me formei, eu tive mentores também nas residências médicas da Unicamp, do Dante Pazanese, que é referência na América Latina. Aliás, referência mundial em cardiologia. Então, sempre tive mentores, né? Ou meus parentes médicos ou os preceptores de residência. E isso faz você direcionar. Raíra, então eu preciso de residência? Depende. Se você quiser ter uma especialidade, sim, uma residência eu posso. Mas se você quiser ter segurança no plantão, não precisa da residência, precisa do método correto e desse tripé. Então, precisa o quê? Conhecer o método, que é o método DEC, aplicar em simulação realística e ter um mentor, tá? No meu caso, eu sou mentora dos meus alunos, tá? E eu procurei mentores a minha vida toda até eu me formar. Então, isso faz toda a diferença. Certo? Se você quiser conhecer mais, aliás, se você tá aqui, eu sei que você tem interesse de aprender mais e mais, dar o melhor tratamento pro seu paciente. Você não quer errar com o seu paciente. Você quer contribuir para salvar a vida dele, que é por isso que a gente tá aqui. Então, sendo assim, eu deixo o convite
para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Curso online gratuito, tá, gente? Que eu vou te mostrar muito mais desse método, do método DEC. Para se inscrever na imersão, o link tá na bio, ou então digita aqui, eu quero, escreve eu quero aqui, que você vai receber o link no seu direct, quer dizer, na sua bio. Você vai receber o link no seu direct, tá? Só digitar eu quero, que aí você recebe o link, tá bom? Esse evento foi preparado com muito carinho, muita atenção, tem casos clínicos, é uma aula completa realmente. Eu vou trazer os slides, vou trazer os casos clínicos, então vai ser um evento assim maravilhoso já na próxima semana. Não percam. Então digita aqui eu quero, tá? Se ficou mais alguma dúvida, gente, manda aí aqui momentos finais, mas claro, se não deu tempo de você mandar, ou se você tá assistindo a gravação, pode mandar lá no direct, tá? Ou deixar nos comentários aqui, que vai ficar salva essa live, que aí eu respondo todas as dúvidas, belezinha? Lembrando, meus amores, ai, que bom que vocês estão gostando, que estão aproveitando, fico feliz. E lembrando que quando você se inscrever, quando você várias pessoas digitando eu quero, perfeito. Quando você se inscrever, você vai colocar o seu nome, tá? O seu CRM, ou se você for estudante de medicina, seu ID, tá? Estudantil, por quê? Porque é exclusivo para médicos esse evento, tá? Então, é um ambiente seguro de aprendizado, tá? Aqui dá pra gente errar, ninguém vai morrer, não pode ir com dúvida para o seu plantão. Então, como é um evento exclusivo para médicos e estudantes de medicina, vai ter lá o local de colocar o nome, o e-mail e o CRM ou a identidade estudantil. Se você tiver dúvida, não tiver identidade estudantil e tudo, manda um direct pra gente que a gente resolve, tá? Ah, pronto, o ID estudantil é a matrícula. Então todo mundo tem que ter, senão não é estudante. Boa, Tami, obrigada. Tami, minha sócia, tá aqui dando apoio nos comentários. Então, meus amores, sim, o que eu ia falar. Quando você se inscrever, vai ter lá nome, e-mail, CRM ou a matrícula de estudante, se você for estudante. E isso, já estão perguntando aqui, é isso mesmo, a matrícula de estudante. E aí você vai escrever. Aí vai aparecer assim, você está 99% inscrito, falta um passo para se inscrever, que é entrar no grupo do WhatsApp. Você clica e entra no grupo do WhatsApp. Se tiver também qualquer dificuldade de entrar no grupo do WhatsApp, manda um direct pra gente. Por que o grupo de WhatsApp é importante? Porque a gente vai mandar o lembrete da aula. Ó, a aula vai começar, pra você não esquecer, porque médico e estudante de medicina sempre tá na correria. E mais ainda, porque tem material de apoio, tem o resumo da aula, de todas as aulas, e a gente vai mandar pra quem estiver no grupo de WhatsApp. Beleza? Espero que vocês tenham anotado. E agora a mensagem final, pra você já usar no plantão de amanhã. Já falei isso, mas vou repetir. Use o método DEC. O ponto inicial do método DEC, que é o quê? Tá com a queixa do paciente, tá com um quadro clínico, comece pensando no pior. O que é mais grave e fatal. E aí você vai do mais grave pro menos grave. Porque é assim que você salva vidas. Beleza? Então, meus amores, fico muito feliz que vocês estejam gostando da aula. Parabéns a todos vocês que estão aqui e que vão para a imersão, porque mostra que vocês são médicos diferenciados que querem fazer o melhor pelo seu paciente. Então, se inscreva na imersão para dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima aula, porque o aquecimento ainda não acabou. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a